Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículo de número 3, está escrito: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Quando que o discipulado começa na vida de uma pessoa? Quando que o discipulado começa na vida de uma pessoa? Resposta: os primeiros passos para o discipulado são dados quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ali começa a caminhada do discipulado. O discipulado, irmãos, ele vai além de 26 encontros compostos em 2 lições chamadas de discipulado. Mas existe um conceito de discipulado dado pelo próprio Senhor Jesus, o nosso mestre, em Mateus capítulo 16 e versículo 24, quando está escrito: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Esse é o melhor conceito de discipulado que nós temos, porque é o próprio mestre dizendo como é que se torna um discípulo. Nos tornamos discípulos exatamente quando nós colocamos na prática aquilo que o mestre disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, nessas palavras deste capítulo e versículo, nós encontramos aqui o melhor e o mais preciso conceito de discipulado. Porque ser discípulo é seguir o mestre. Ser discípulo de Jesus é seguir Jesus, é caminhar após Jesus. E a caminhada do discipulado já começa com uma autorrenúncia. E o que é que a gente renuncia? Primeiro renunciamos à nossa vontade. Renunciamos a nós mesmos. Às vezes temos que renunciar até pessoas para nos tornar discípulos de Jesus. Porque o próprio Jesus disse que qualquer que não deixar pai, mãe, irmão, etc., etc., por amor a mim, não pode ser o meu discípulo. Então a caminhada do discipulado muitas vezes fará com que a gente deixe coisas e pessoas para trás. A parte de pessoas talvez não seja muito familiar para vocês, ou talvez seja uma colocação muito ríspida de Jesus. Mas eu vou te dizer isso como seria na prática. É você cujo coração arde por servir a Deus, mas você vem de uma tradição familiar que o pai diz: no dia que tu virar crente, eu vou renegar você. A mãe diz: no dia que você abandonar a lei que você nasceu, eu vou desprezar você. E você vive naquele dilema: vou agradar meu pai e minha mãe, ou eu vou agradar a Jesus? Aí nesse dilema você prefere: eu vou romper com a tradição dos meus pais, porque em Jesus eu tenho maior e melhor segurança. Então você aceita a caminhada do discipulado, você aceita ser discípulo de Jesus, ainda que isso lhe custe o amor de pai, de mãe e tradições que você jamais deveria romper. E sobre o discipulado, Billy Graham, que faleceu em 2018, um dos, ou se não o maior evangelista do século nosso, ele disse que o discipulado cristão significa que devemos seguir a Cristo em tudo, em todas as áreas da vida. O discipulado cristão significa que devemos seguir a Cristo em
tudo, em todas as áreas da vida. Um outro escritor, Dallas Willard, disse o seguinte: o maior desafio da igreja hoje não é obter mais pessoas nos bancos, mas formar discípulos que realmente vivam como Jesus ensinou. Um escritor que eu muito gosto, John Stott, disse que o discipulado cristão é uma vida de aprendizado e adesão ao Senhor Jesus, transformando-se a sua imagem dia após dia. Estamos em processo de transformação, um pouco melhor hoje, um pouco melhor amanhã e assim sucessivamente. A W. Tozer disse que o verdadeiro discipulado nos chama a uma vida de completa entrega e devoção ao nosso Senhor. C.S. Lewis disse que Cristo não disse: tentem ser bons, mas sigam-me. Foi o que Jesus disse: sigam-me. O discipulado não é sobre melhorar-se, mas sobre entregar-se, é sobre se entregar. Então, o discipulado trabalha exatamente isso em nós. Entregue-se. Entregue-se ao Senhor Jesus. Foi o que Jesus disse: se você quer vir após mim, negue-se, renuncie a si mesmo. É o mesmo que se entregue para mim de corpo e alma. E quando a gente se entrega, a gente vira discípulo de Jesus. É preciso se entregar. Então, meus amados, uma vez que por meio do evangelismo nós constituímos discípulos para o nosso Senhor Jesus, é por meio do discipulado que o discípulo ganha a aparência do seu Senhor. O discípulo é aquele que deixa tudo para seguir seu mestre. Aprende o que seu mestre ensina, pratica o que aprendeu com seu mestre e transmite a outros o que aprendeu com o seu mestre. Esse é o discípulo, o verdadeiro discípulo. Veja o que foi que disse o evangelista João na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 3, que nós já lemos. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. Nesse versículo nós temos aqui dois estágios principais do discipulado. Nós temos dois estágios principais do discipulado. O primeiro é ver e ouvir. Porque João está dizendo o seguinte: o que vimos e ouvimos. O que foi que João viu? Ele viu o nosso Senhor. E o que foi que ele ouviu? Ele ouviu o evangelho do nosso Senhor. Então, o que vimos e ouvimos, discipulado aqui, não tem a palavra explicitamente, mas implicitamente sim. Ver e ouvir, de quem? De Jesus. Ali é discipulado. Está caminhando com, está vendo Jesus, está ouvindo Jesus. Se está vendo, está ouvindo, está aprendendo de Jesus, está absorvendo do Senhor Jesus. Isso é discipulado. Então, no primeiro estágio do discipulado, nós temos aqui, queridos, ver e ouvir. Isso tem a ver com o discípulo comprometido em aprender. O discípulo que vê e que ouve é o discípulo comprometido em aprender. Então, meus queridos irmãos, ver e ouvir vai produzir em nós o grande aproveitamento que fará de nós um autêntico discípulo do nosso Senhor Jesus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 16, nós temos uma expressão de Jesus que diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Preste atenção para você entender. Naqueles dias, ser discípulo de Jesus era literalmente andar com Jesus
e aprender com Jesus. Hoje nós não temos como andar fisicamente com Jesus, mas é possível andar com Jesus. É possível aprender com e de Jesus nos nossos dias, é possível. E o que Mateus 5,16 fala é justamente sobre essa possibilidade. Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, meus amados irmãos, essa pessoa que vai resplandecer a luz é aquela pessoa que andou com a palavra, é aquela pessoa que aprendeu com a palavra sobre Jesus, é aquela pessoa que veio a Cristo pelo Evangelho, aprendeu o Evangelho, teve experiência com o autor do Evangelho, que é Cristo, e agora, como já aprendeu, como bom discípulo, que se comprometeu em aprender, agora tem como tarefa resplandecer. Então, ver e ouvir para os nossos dias está ligado exatamente à nossa imersão no Senhor Jesus, que fará de nós representantes legais, prepostos legais do Senhor Jesus, em que as pessoas olharão e tomarão como modelo a ser imitado. A sua luz resplandece. O que você viu, o que você ouviu de alguém que também viu e ouviu de Cristo, que resplandeceu em você, agora está também resplandecendo sobre alguém. Ver e ouvir é o primeiro estágio para se tornar um discípulo de Jesus. Você precisa ver. Você precisa ter uma experiência com Deus, uma experiência com Cristo, aprender o Evangelho, aprender a palavra, e agora viver de acordo com o que você aprendeu e deixar brilhar para as pessoas isso. É tipo assim, irmão, você chega em um lugar e a pessoa do nada nem te conhece. Ela olha para você e diz assim: você é crente, né? Você é cristão. E você diz assim: sou. E se for tipo eu, Jonas, curioso, pergunto: como é que você sabe que eu sou cristão? Se eu nem abri a minha boca. Ela diz assim: olhei para você assim, e sabe, eu senti que você era cristão, eu senti algo assim bom em você. E cheguei a essa conclusão que você é crente, você é cristão. O que significa dizer que ali resplandeceu a sua luz, você viu, ouviu, está vivendo de acordo com o que viu e ouviu. Ou seja, é como discípulo comprometido em aprender e aprendeu, e agora a sua vida prática, sem que você abra a boca, reflete isso. Isso tem a ver com resplandecer a nossa luz diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Quem é o meu mestre? O que o meu mestre me ensinou? Eu, como discípulo de Jesus, devo reproduzir aquilo que Jesus me ensinou. As vossas boas obras fará com que glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. É as nossas boas obras. Se as nossas más obras escandalizam e faz as pessoas blasfemarem de Deus, dizendo, e ainda diz que é crente, as nossas boas obras levará as pessoas a glorificar ao nosso Pai que está nos céus. Isso aqui, queridos, é coisa de quem viu e quem ouviu. Eu nunca vi Jesus, irmãos, mas eu vou te dizer uma coisa. Eu já vi pessoas que se parecem com Jesus. Quem se parece com Jesus não briga, não. Quando alguém quer brigar, alguém que se parece com Jesus, levanta logo a bandeira branca dizendo paz. Eu posso dizer para você,
Eu já conheci homens que se parecem com Jesus. Eu já andei com pessoas que se parecem com Jesus. E essas pessoas modelaram minha vida. A questão, queridos irmãos, é que muitas vezes nós estamos cercados de pessoas que se parecem com o diabo, que fica futucando para tirar a paz um do outro, que ao invés de estar aqui para se parecer com Jesus, cada vez mais se parece com Satanás. Aprendem com o diabo, aprendem a provocar dissensão entre os irmãos, a colocar fogo estranho no meio dos irmãos, a levantar calúnia, difamação, a falar o que não viu, a falar o que não sabe se tem procedência, a viver do disse, me disse, que disse. Mas eu posso dizer, irmãos, eu já andei com pessoas que pareciam com Jesus e se parecem porque estão vivas ainda. E isso é muito bom, porque a gente aprende, queridos, a gente se compromete com a verdade, a gente aprende que o verdadeiro discipulado é isso. A igreja precisa ser o quartel onde o novo discípulo será treinado por discípulos veteranos que ouviu bem e corretamente sobre o Mestre, Jesus. Eu vou fazer uma pergunta, queridos, eu queria que vocês respondessem, não é pergunta retórica, eu quero resposta. Quem é o professor dos novos convertidos dessa igreja aqui, atualmente? Quem é? O professor dos novos convertidos da igreja, dos novos discípulos, quem é atualmente? Fala mais alto para eu ouvir. Quem? Correto. Mas não só o pastor, cada um dos veteranos discípulos que estão presentes aqui. Vocês são os professores dos novos discípulos, vocês que têm 10 anos de caminhada, 5 anos, 20 anos, 50 anos, 30 anos, vocês são os professores dos novos discípulos que estão chegando. Eu apenas ministro um curso de 26 encontros. Mas, se esses discípulos que estão aprendendo nesses encontros comigo, de repente na convivência, ver algo que é diferente do que eles estão aprendendo aqui, vai bugar a mente, vai dizer, pera lá, o pastor Ednei está me ensinando aqui no discipulado que é assim, mas eu estou numa igreja que eu não vejo do jeito que ele está ensinando e alguma coisa está errada. Ou é ele, ou é o povo. Eu estou ensinando a teoria para eles. E cada veterano aqui tem a tarefa de ensinar a prática. Amém? Então tira da tua cabeça que professor de novos discípulos sou eu apenas, é cada um de vocês. Quando você se comporta mal aqui dentro, você está dizendo para Fabrício, ser um discípulo de Jesus é assim como eu sou. Quando você se comporta bem, você está dizendo para o Marcelo, que é um novo discípulo, o Fabrício, que é um novo discípulo, o Fábio, que é um novo discípulo, você está dizendo para eles, é assim que é ser um verdadeiro discípulo de Jesus, quando você se comporta bem. Mas quando você se comporta mal, você está ensinando como não é ser um discípulo de Jesus, ou como é ser um falso, um pseudo discípulo de Jesus. Eu ensino teoricamente no encontro aqui, mas cada um de nós, na prática, ensinamos aos novos discípulos como é ser um discípulo de Jesus. Imagina você, um novo discípulo, trabalhando com um discípulo veterano, e chega lá porque a cabeça esquentou, solta um palavrão, desrespeita o chefe. Aí o novo discípulo olha e aprende errado, irmão. O novo discípulo olha e aprende errado. Por quê? Porque na teoria é de um jeito e na prática é de outro jeito. A gente precisa aperfeiçoar o nosso modo de discípulo de ser, ou o nosso modo de ser discípulo. E o modo correto de ser discípulo é ser imitador do Senhor Jesus. O novo discípulo não deve ser exposto ao campo de batalha sem antes aprender
com discípulos veteranos sobre o Mestre e sua mensagem. Eu queria muito abordar isso aqui hoje, irmãos. E eu queria que os obreiros, por favor, me ajudassem nisso. Os irmãos que dirigem culto me ajudem nisso. Irmão, lugar de novo decidido, de novo discípulo, é sentado ouvindo. Não é com o microfone na mão falando. É por causa disso que nós temos vivido um grande analfabetismo bíblico nas igrejas. Pega neófitos. O que é neófitos, pastor? Novos decididos. E consagra a obreiro, a presbítero, a pastor e tudo mais. E coloca em cima do púlpito. Aí fica cego guiando o cego. Então, meus queridos irmãos, o novo discípulo não deve ser exposto ao campo de batalha sem antes aprender com discípulos veteranos sobre o Mestre e a mensagem do Mestre Jesus. Tem que aprender. Jesus chamou os seus discípulos e ensinou. Depois que ensinou em Atos capítulo 1 e 8, disse: fiquem aqui, ó Jerusalém, vocês vão ser revestidos de poder primeiro, para depois vocês testemunharem aqui em Jerusalém, ali na Judéia, lá em Samaria e aos confins da terra. O discipulado é essencial. Então estou falando nós agora aqui, obreiros, a gente tem que respeitar o tempo do novo discípulo. Mas não é negligenciando, não. É ensinando, é chamando para perto. O novo discípulo, irmão, quando ele chega cheio de problemas na vida, ele chega cheio de vícios. A igreja que falha no discipulado, irmãos, produz discípulos problemáticos, que viverá na igreja apenas para causar problemas. A igreja que falha no discipulado vai produzir discípulos problemáticos, que vai viver dentro das igrejas, causando problemas, dissensões, discórdias e tudo mais. Então a igreja que falha no discipulado vai produzir esse tipo, ou esses tipos de discípulos. Discípulos que não sabem o que é perdoar. Discípulo que não sabe o que é bem dizer quem te maldiz. Discípulo que acha que certas coisas que Jesus falou fica só no campo da teoria, porque não tem como trazer para a vida prática. Tudo o que Jesus falou em teoria é possível trazer para a vida prática, porque tudo o que ele falou foi tudo o que ele viveu. A questão, queridos, você tomou decisão de ser um discípulo ou de ser um frequentador de templo? Está lotado assim, frequentador de templo. Então, meus queridos, nós vimos aqui o primeiro estágio do discipulado, que é ver e ouvir, é aprender, é andar com pessoas que se parecem com Jesus. Mas o segundo estágio é exatamente o estágio do anunciar. Anunciar o quê, pastor? Tudo aquilo que o discípulo novo aprendeu. Ele começa a anunciar, ele começa a falar aquilo que ele experimentou, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele foi treinado, ele começa a falar. Anunciar aqui tem a ver com o discípulo comprometido em refletir o que aprendeu. É basicamente, queridos, no final do ministério de Jesus, que ele ordena aos seus discípulos para que pregassem o evangelho a toda criatura. Não é no início do treinamento que Jesus disse pregue, não. Jesus foi falar isso já no final do seu ministério na terra. Por que ele falou? Porque ele entendeu, agora que vocês foram treinados, agora que vocês aprenderam, agora que vocês caminharam como bons discípulos, vocês vão reproduzir isso para as pessoas. Então todo discípulo, queridos, ele deve anunciar. Todo discípulo, ele deve anunciar o seu mestre e a mensagem do seu mestre, porém com preparo, experiência, convicção. Deixa eu te contar mais uma do meu início de discipulado. Eu saí para evangelizar com meu irmão, bem no iniciozinho que a gente se reconciliou. Presta atenção, viu, Wagner? Marcelo e Fabrício. No iniciozinho, me reconciliei.
Aí meu irmão disse assim, bora evangelizar, velho? Falei, embora. Vamos ali comprar os folhetos, aí compramos os folhetos, disse, agora vamos evangelizar. Aí ele pegou uma quantidade de folheto, me deu, ficou com outra, e aí vamos lá. Eu sei que no primeiro folheto, irmão, que eu dei, a pessoa disse assim para mim, se fosse dinheiro, ninguém estava dando. 10? Ali foi 100%. Eu peguei, meu irmão, continuei andando com meu irmão, e ele evangelizando e eu parecendo a sombra dele. Ele andando e eu só a sombra. E os folhetinhos, velho, piquei no bolso. E era só a sombra atrás, ó. Quando chegou em casa, eu sentei num batentezinho assim, de um degrau que tinha na casa. Fiquei muito abatido, muito triste. Deitei no chão e a lágrima começou a descer aqui. E a minha mente foi bombardeada como nunca antes. Provavelmente porque o nosso inimigo é o diabo, mas dizia na minha mente assim, ó, nem para evangelizar você presta. E eu chorei, irmão, da lágrima escorrer, molhar o chão. Deitado, com as lágrimas descendo e aquela perturbação na mente, nem para evangelizar você presta. Aí eu chamei meu irmão depois de um tempo, falei com ele, ó, velho, eu não vou mais evangelizar não vou mais fazer isso, porque isso não é para mim. Ele olhou para mim e disse, que negócio é esse? Que conversa é essa? Eu disse, é porque eu estava no evangelismo, primeiro folheto que eu dei, alguém disse, se fosse dinheiro não dava. E eu não tive como argumentar. Eu não tive nada na mente para falar, eu não tinha absolutamente nada. Tudo bem, o meu irmão, que era mais experiente que eu, ele foi, de certa forma, inconsequente, por ter me levado e já me colocado na frente da batalha. E você que está ouvindo isso hoje como um veterano, você pode dizer assim, mas pastor, aí também o senhor foi de mimimi. Não, irmão, não é mimimi. É respeitar a fase. Eu tenho certeza que esses novos discípulos que aqui estão, diante de um debate, de um embate na rua, nessa ação de evangelismo, corre seríssimos riscos de passar por algo tão simples como eu, e até mesmo, quem sabe, até desistir da fé. Porque o que conspira contra o discípulo não é simplesmente uma conspiração humana para fazê-lo desistir, é uma conspiração espiritual, é o reino das trevas querendo fazer o discípulo sair da condição de discípulo e voltar à condição de escravo do pecado. E o meu irmão me disse, não, você não vai desistir não, rapaz. É normal isso, você está no início, está caminhando, vamos continuar aprendendo a palavra, mas para com essa conversa. Mas aquele dia eu experimentei, irmão, uma flechada terrível na minha vida. E eu estou mostrando isso para dizer aos irmãos, por favor, irmão, respeitem a fase do novo discípulo. Vai chegar a fase que ele poderá falar até melhor do que eu e vocês. Porque é assim. Mas essa fase precisa ser respeitada. E quando ela chegar, aí ele agora vai anunciar a palavra. Ele vai refletir como espelho tudo aquilo que aprendeu do Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Amém. Caminhando, queridos irmãos, para o fim. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Primeiro você experimenta. Depois você fala, é bom, eu experimentei. Primeiro você prova da mensagem do Evangelho. Primeiro você é treinado pelo Cristo do Evangelho. Depois você começa a refletir e as pessoas começarão a entender que é tão bom que você anuncia e que se não fosse você não estava fazendo aquilo. Para que também tenhas comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, Paulo, depois de ter sido treinado, ele disse, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Primeiro o novo discípulo recebe do Senhor o treinamento, a palavra, a instrução, e depois ele ensina, ele transmite, ele repassa aquilo. A pergunta que eu faço é, em qual estágio você está essa noite, irmão?
Se você tem 10, 5, 10 anos, 20 anos, e você está no primeiro estágio, eu vou te dar uma notícia ruim. Você está sofrendo de nanismo espiritual. Você não entendeu o que é ser um discípulo. Um discípulo não pode ser o tempo todo o discípulo que vive só na fase do aprendizado, não. Ele precisa migrar da fase do aprendizado para a fase da anunciação. Você anuncia para a sua família, você anuncia para os seus vizinhos, você vai na praça. Eu estou implorando aqui para algumas pessoas voluntárias ir na praça, só levantar um cartaz e dizer: Jesus salva. Em que fase você está? Em que estágio você está? A igreja que se comporta como Ananias cuida do novo discípulo. Mas eu vou parar por aqui porque o tempo manda eu parar. Mas na próxima semana eu vou continuar com a pergunta: em que estágio você está? E eu vou mostrar algumas coisas importantíssimas que vai fazer muita diferença na minha e na sua vida. Na minha vida já tem feito, vai continuar fazendo, e na sua vida vai fazer e vai continuar fazendo, caso você esteja como eu. Amém?